Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Picário e esse é o Curto Circuito, um programa do Grupo de Economia da Energia que discute as grandes questões do setor elétrico aqui no Brasil e no mundo. Nesse Curto Circuito 45, eu gostaria de retomar com vocês uma conversa que nós tivemos no Curto Circuito 44, justamente no nosso programa anterior, no qual a gente procurou identificar qual seria o grande problema do setor elétrico brasileiro, qual seria o seu problema fundamental. E nós chegamos à conclusão que esse grande problema seria justamente o esgotamento do nosso modelo hidrelétrico em um contexto muito difícil, que é o contexto justamente da transição energética. Então, esse seria o nosso grande problema, e esse seria o ponto sobre o qual a gente devia focar. Isso é o que a gente tem que enfrentar, tem que superar para seguir na evolução do setor. Pois bem, esse foi o programa passado. Nesse programa, eu gostaria de conversar com vocês justamente sobre as nossas dificuldades de enfrentar esse problema. Dificuldades que estão muito associadas ao nosso déficit institucional, à incapacidade das nossas instituições, em primeiro lugar, de mobilizar os recursos técnicos, econômicos, financeiros, institucionais e políticos necessários justamente para enfrentar esse problema fundamental. Em segundo lugar, a incapacidade das nossas instituições de coordenar em termos técnicos, em termos econômicos, em termos políticos, as ações dos agentes econômicos, as decisões desses agentes econômicos, dos agentes sociais e dos agentes políticos, de forma justamente a reduzir o risco, reduzir a incerteza que é muito elevada justamente em momentos de transição como aquele que nós estamos vivendo. E, em terceiro lugar, a incapacidade das nossas instituições de gerir os conflitos que nascem naturalmente do enfrentamento do problema fundamental do setor, que é o esgotamento do modelo hidráulico e a transição energética que nós estamos enfrentando nesse momento. Então, essas incapacidades, elas podem ser traduzidas em termos do que nós chamamos de um déficit institucional. E é justamente sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Se no programa passado, no problema passado a gente identificou, olha, o nosso problema é ter que ganhar de um time argentino, por exemplo, Boca Juniors, dentro de Buenos Aires, lá na Bombonera. Esse é o nosso problema, esse é o nosso desafio. No programa de hoje, a gente vai conversar justamente sobre, olha, as dificuldades que o nosso time tem de fazer isso. O nosso time tem limitações, o nosso time tem restrições hoje que tornam ganhar do Boca lá dentro uma coisa extremamente difícil. Então, hoje a gente vai falar justamente das dificuldades do nosso time, né? A gente pretende fazer isso através de três movimentos. No primeiro deles, a gente vai conversar com vocês sobre o que é o déficit, qual é o conceito, enfim, o que origina esse déficit e também quais são as suas implicações, as suas consequências. No segundo movimento, a gente vai discutir exatamente como evoluiu esse déficit institucional dentro do setor elétrico brasileiro. É muito importante ter a clareza de como nós chegamos até aqui e em que jogo a gente está metido, né, para saber quais são as nossas possibilidades. E, evidentemente, no terceiro movimento, no último bloco, a gente gostaria de conversar com vocês, bom, quais são as nossas perspectivas diante dessa situação. Então, esse é o programa de hoje, né? Na verdade, o programa de hoje é justamente sobre o perigoso déficit institucional do setor elétrico brasileiro. Então, antes da gente começar, gostaria de lembrar para vocês que os vídeos, os textos que nós vamos citar nesse programa, o que a gente acha importante vocês darem uma olhada para entender esse tema, os links desses textos e desses vídeos vão estar justamente aqui embaixo, na descrição desse vídeo. E lembrando sempre que vocês podem
ouvir esse programa através de um podcast, que é o podcast Canal IE-UFRJ, no qual você encontra todos os programas do canal do Instituto de Economia da UFRJ e, entre eles, o Curto Circuito. Então, vamos começar os nossos trabalhos discutindo exatamente sobre o déficit institucional. O que é o déficit, da onde é que ele vem e quais são as suas implicações para a operação e a expansão do setor elétrico brasileiro. Vamos lá. O déficit institucional, ele está associado justamente à incapacidade que as instituições têm de fornecer aquela coordenação necessária para se lidar com um determinado grau de complexidade que o setor apresenta num determinado momento. Então, o déficit institucional é uma relação entre complexidade e coordenação. Essa relação vocês vão encontrar discutida de uma forma bastante detalhada, completa, eu acho que bastante satisfatória, no nosso curto-circuito 28, naquele curto-circuito no qual nós discutimos quais eram os impactos da introdução das energias renováveis no setor elétrico. Então, ali vocês encontram a discussão sobre essa relação, que é uma relação chave para se compreender o que acontece no setor elétrico. Vocês encontram essa relação bem discutida. Eu sugiro que vocês deem uma olhada lá nesse curto-circuito 28. Enquanto isso, vamos dar uma pincelada aqui sobre esse tema para que a gente possa seguir, né, de uma forma mais confortável, mais tranquila para vocês. O setor elétrico ele é um setor complexo, e essa complexidade ela nasce justamente dessa forte interdependência que existe entre os processos que compõem um setor elétrico e também entre as decisões dos agentes econômicos, né, que detêm esses processos. Então, existe uma complexidade técnica e existe uma complexidade econômica, né, o que implica numa imprevisibilidade técnica e implica também numa imprevisibilidade econômica. A questão, bom, como é que a gente lida com isso? A gente tem que reduzir essa imprevisibilidade para um patamar no qual os agentes possam tomar suas decisões de curto prazo, operacionais e também de longo prazo, né, relativos à expansão, relativa ao investimento. A solução que o setor adota, né, e sempre adotou, é uma solução baseada na coordenação institucional, né? Que é isso? É a história do cruzamento e do sinal, né? Se você chega num cruzamento e não tem nada, existe uma possibilidade de coisas que podem acontecer naquele cruzamento fruto da sua decisão. Vou, não vou, espero, olho, enfim, tem um conjunto de coisas que podem acontecer. Se você chega nesse cruzamento e tem um sinal, tem um semáforo, a sua vida fica mais fácil. Por quê? Porque o conjunto de possibilidades de coisas que podem acontecer se reduz drasticamente. Se o sinal está verde, cara, vai em frente. Se o sinal está vermelho, você para. E isso vale também para o cara que está na outra ponta do cruzamento. Então, vocês veem uma solução simples, baseada numa regra, numa norma, no procedimento, né? Uma rotina, reduz o conjunto de possibilidades das coisas que podem acontecer e, portanto, aumenta a previsibilidade. Esse é o jogo do setor, esse é o jogo da coordenação institucional. Então, para reduzir a imprevisibilidade técnica, para reduzir a imprevisibilidade econômica, o setor resolveu adotar o quê? Regras, normas, procedimentos, rotinas, regulamentos, organizações, justamente o que facilite a vida, que facilite a decisão. O que é interessante chamar a atenção aqui? Quem é que define essas regras? É o Estado. É o Estado que define essas regras. Por que é o Estado? Simplesmente pelo fato de que a energia elétrica é um produto excepcional, é um produto essencial para o crescimento econômico, para o bem-estar da sociedade, não é um bem comum qualquer, e, em segundo lugar, porque também o mercado elétrico não é um mercado como outro qualquer.
Ele é um mercado excepcional, um mercado distinto dos outros. Então, em função disso, desses interesses todos envolvidos em torno desse bem e desse mercado, decidiu-se que quem faz as regras, as normas, que na verdade quem define como o setor elétrico, como o mercado elétrico vai funcionar é o Estado. Então, o mercado elétrico não é um mercado autorregulável. Quem regula é o Estado. Quando você coloca o Estado, é claro que você coloca a dimensão política, a esfera pública dentro da jogada. Porque, na verdade, os diversos interesses vão disputar nessa esfera pública, nessa esfera política, aquelas regras, aquelas normas que sejam mais favoráveis a eles. E procurar evitar aquelas regras e normas que prejudiquem a eles. Né? Então, esse é o jogo. Então, além da imprevisibilidade, ou se você quiser, de uma interdependência, de uma imprevisibilidade técnica, você também tem uma interdependência, você tem uma imprevisibilidade econômica e também tem uma imprevisibilidade política. Então, assim como você precisa de uma coordenação técnica, de uma coordenação econômica, você também precisa de uma coordenação política. Isso é uma coisa que as pessoas têm uma certa dificuldade, né, de entender no caso do setor elétrico. Se você quiser um exemplo simples, veja o que ocorreu na privatização da Eletrobras. Havia interesses na privatização da Eletrobras. E esses interesses se moviam dentro do Congresso, que era o espaço onde você ia bater o martelo sobre essa privatização, que acontece sempre em qualquer lugar do mundo, né? Os modelos institucionais do setor elétrico são decididos nos diversos parlamentos, não tem nada de mais isso. Então, dentro desse jogo, no Congresso Nacional, os caras se moveram defendendo a privatização. No entanto, o que que você deu no final? Além da privatização que foi aprovada, aprovou-se a construção de 8 gigawatts de térmicas a gás. E não só a construção dessas térmicas, mas também a construção de toda a infraestrutura de gás para atender essas térmicas. Quanto é que custa isso, Ronaldo? Olha, as estimativas é que isso vai sair por 200 bilhões de reais para o consumidor. Então, nota bem, quem estava ali se movendo para a privatização da Petrobras não estava imaginando que ia sair esse jabuti, né? Então, nada mais o que são jabutis. Os jabutis são justamente resultados dessa interação, dessa interdependência, dessa imprevisibilidade. Por isso que é essencial uma coordenação política, para manter a consistência, para evitar essas bizarrices, ou seja, para evitar justamente que você desestruture o setor a partir desse movimento dos agentes correndo atrás dos seus interesses. Então, a coordenação política ela é fundamental dentro do setor elétrico. Então, o que que nós temos? Nós temos uma imprevisibilidade técnica, uma imprevisibilidade econômica e uma imprevisibilidade política associados, né, todos eles, à complexidade técnica, econômica e política do setor elétrico. E, por outro lado, a gente precisa o quê? De coordenação técnica, de coordenação econômica e de coordenação política. Quando a gente não consegue essa coordenação, o que que acontece? Você tem um gap entre imprevisibilidade, complexidade e o quê? E capacidade de coordenação. Esse gap a gente chama de déficit institucional. Então, se cresce a complexidade do sistema, a capacidade de coordenação ela tem que crescer. Esse, você não tem a menor dúvida que é o gigantesco desafio do setor elétrico. É como construir uma dotação institucional que dê conta daquela coordenação necessária para o nível de complexidade a cada momento do setor elétrico. E aí você pergunta, e quando isso não acontece? E quando você tem o déficit? Quando é que você tem o gap, né? O que que rola ali? Olha, cara, o que acontece, se você não entrega a coordenação, a imprevisibilidade vai crescer. Então, o que eu estou falando? Estou falando que vai crescer as incertezas, os riscos e os conflitos. Isso cresce. Qual é a consequência? A consequência, em primeiro lugar, é que você encurta o horizonte de decisões. Então, as decisões passam a ser focadas no curto prazo. Por quê? Porque o longo prazo
tem uma imprevisibilidade muito elevada. Então, você puxa o horizonte de decisões para o curto prazo. Outra coisa também que acontece é o estreitamento desse horizonte. Você centra na sua agenda específica. Você perde completamente a ideia do conjunto. Né? O que dá nisso? Bom, dá nos 8 gigas de térmicas lá que pintou na privatização da Eletrobras. Ou seja, as decisões sobre investimento, as decisões sobre inovação, as decisões estratégicas que são fundamentais dentro do setor, elas simplesmente desaparecem porque fica difícil. E aí o setor elétrico vira uma terra de ninguém. Então, a operação e a expansão do setor, do sistema elétrico, elas vão se tornando cada vez mais difíceis. Então, você vai colocando em risco a integridade do sistema, a integridade do setor. Então, fica cada vez mais difícil o setor elétrico entregar aquela energia necessária para o desenvolvimento econômico, para o conforto, para a segurança, para o bem-estar da sociedade. Ou seja, o setor ele vai se desmanchando. Eu brinco que aquela é uma vingança divina, né? Aquela história bíblica, né, dos homens se reunirem todos e resolverem construir uma torre que vai até os céus, né? Como é que Deus resolve isso? Faz com que cada um deles fale uma língua, né? Então, todo o acerto, toda a coordenação para construir a torre não é possível, porque cada um fala a sua língua. Então, aquilo é a Torre de Babel, né? Não se consegue construir a torre, como também não se consegue construir, não se consegue expandir, não se consegue operar um sistema elétrico. Vira uma Babel. Então, é aí que joga o Estado e joga a coordenação. É justamente o quê? Tentar evitar isso. Então, é perigoso um déficit institucional? Na medida em que ele vai crescendo, sim, é muito perigoso um déficit institucional. Mas por quê? Porque simplesmente ele coloca em risco a existência do setor, ele coloca em risco a segurança do abastecimento, a segurança energética, que é algo fundamental, crucial para um país. Então, déficit institucional é uma coisa que não é boa, é uma coisa grave. E se ele começa a explodir, se ele começa a crescer de uma forma muito forte, acelerada, acentuada, então se torna um grande problema. E é exatamente aquilo que a gente está vivendo hoje no Brasil. Um crescimento muito forte e acentuado do déficit institucional, o que coloca em risco a segurança energética do país. E é justamente sobre como é que evoluiu e como é que nós chegamos a esse ponto que a gente vai discutir no próximo bloco. Em primeiro lugar, se a gente vai avaliar a evolução do déficit institucional, né, no caso brasileiro, tem uma questão que a gente tem que ter em mente, que é a natureza do nosso próprio setor. O setor elétrico brasileiro, ele é um setor extremamente complexo, e um setor que demanda uma elevada capacidade de coordenação. É um setor hidráulico, e a maneira como nós resolvemos enfrentar o desafio da escassez de água, da estiagem, foi construir grandes reservatórios e operar esses grandes reservatórios de uma forma centralizada e otimizada, de forma a explorar ao máximo as economias de escala, as economias de escopo, a diversidade de hidraulicidade que existe entre esse conjunto de reservatórios, né? Entre esses reservatórios. Então, isso faz com que a gente tenha reservatórios ao longo do país inteiro e que esses reservatórios, todos eles estejam interligados em um único sistema, que eles operam de uma forma centralizada. Então, isso dá o grau de complexidade, de interdependência, um grau elevado que o setor elétrico brasileiro apresenta. E, portanto, demanda uma grande capacidade de coordenação. Dos estados brasileiros, apenas Roraima não está no Sistema Interligado Nacional.
Mas, no entanto, agora, justamente agora, a gente está construindo uma linha de transmissão entre Manaus e Boa Vista, de tal forma que nos próximos anos nós vamos ter um sistema onde todos os estados brasileiros estão interligados. Ou seja, isso significa um setor elétrico bastante complexo. No curto-circuito 41, a gente discutiu exatamente a dificuldade que foi dotar o sistema elétrico brasileiro de uma capacidade de coordenação que fosse capaz de lidar com essa grande complexidade. Ali a gente viu como é que foi difícil. De tal forma que a gente, olhando ali o curto-circuito 41, a gente vê que no final dos anos 70, a gente tinha um déficit institucional pequeno. A gente tinha uma capacidade de coordenação, a gente conseguiu uma capacidade de coordenação que era capaz de dar conta do elevado grau de complexidade daquele setor que estava ali sendo construído. A gente tinha uma capacidade de coordenação empresarial forte através da Eletrobras, a gente tinha espaços de coordenação das operações de curto prazo no GCOI, a gente tinha uma tentativa de garantir uma coordenação da expansão através do GCPS, a gente fez um grande esforço ali na lei de Itaipu para consolidar todos esse arranjo institucional que fosse capaz de dotar o setor da coordenação necessária. Então, eu diria ali que, tranquilamente, no final dos anos 70, no início dos anos 80, a gente tinha uma capacidade de coordenação razoável e um déficit institucional relativamente pequeno. Pois bem, o que que acontece a partir daí? A partir dali, a gente passa a ter problemas e passa a ter déficits, né? E por que que a gente passa a ter déficit? A gente passa a ter déficit porque nós temos duas situações ali. Primeiro, um crescimento acentuado da complexidade, porque a gente começa a entrar com grandes centrais hidrelétricas dentro do sistema. Além do mais, você começa também a entrar com as nucleares. Então, isso representa um salto na complexidade, um salto na interdependência muito acentuado. O que que acontece, por outro lado, com a capacidade de coordenação? Ela começa a se reduzir, começa a se fragilizar. Em função do quê? Da fragilização do próprio Estado brasileiro naquele momento. Então, há uma crise do Estado brasileiro nos anos 80. Essa crise, ela se reflete no setor elétrico. E ela se reflete no setor elétrico de que tal forma? De que forma? Justamente na incapacidade que as instituições brasileiras têm de garantir a integridade desse setor. Então, o setor elétrico ele passa a ser utilizado como controle de inflação, ele passa a ser utilizado para resolver problemas de balanço de pagamentos. Tudo isso vai fragilizando o setor. Ou seja, as instituições brasileiras naquele momento, o Estado brasileiro, ele não era capaz de garantir a integridade do setor elétrico. E a partir do momento que ele não pode garantir a integridade, ele não pode garantir que a sociedade brasileira tivesse aquela energia necessária para o seu crescimento econômico e para o seu bem-estar. E aí você começa a ter problemas graves no setor elétrico. Eu acho que fruto justamente dessa crise institucional. Acho que a crise financeira desse exato momento é simplesmente uma face, uma manifestação dessa crise mais grave que é a crise institucional. Quando você entra nos anos 90, você parte de um déficit institucional significativo. E o que que acontece? Você resolve introduzir as reformas liberais. As reformas liberais, com a liberalização do mercado e com a privatização, qual é o resultado dessas reformas? O resultado concreto é um aumento da complexidade, um aumento da complexidade significativo. Por outro lado, você não consegue construir mecanismos de coordenação que sejam capazes de dar conta justamente desse crescimento da complexidade. Qual é o fruto desse crescimento do déficit institucional ali nos anos 90? É simplesmente o racionamento de 2001 e de 2002. Eu acho que o racionamento de 2001 e 2002, esse racionamento, ele é fruto essencialmente do déficit institucional do setor elétrico brasileiro naquele momento. O déficit explode e o resultado é o racionamento, né? É justamente a desestruturação do setor elétrico no Brasil naquele momento. Quando o novo governo assume, em 2003, o governo do PT, a intenção é justamente de recompor esses sistemas de coordenação, é justamente de reduzir
o déficit institucional. São criadas uma série de organizações, de mecanismos que procuram recuperar essa capacidade de coordenação do Estado. A EPE é criada e ali há uma intenção de você retomar o planejamento, que, na verdade, é o espaço por excelência da coordenação de longo prazo. Há a tentativa também de criar espaços que permitam a mobilização, a coordenação da mobilização de recursos de curto prazo para garantir a segurança do abastecimento, que é, por exemplo, o Comitê de Monitoramento, né, o CMCE, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Há a criação dos leilões. Os leilões, nitidamente, é uma tentativa de você coordenar a expansão do setor, a tentativa de trazer o licenciamento ambiental de uma forma coordenada para o setor de energia, de tentar levar os dois de forma conjunta e reduzir a imprevisibilidade que esse licenciamento ambiental trazia. Enfim, há movimentos no sentido de aumentar a capacidade de coordenação. E, por outro lado, há também um movimento no sentido de tentar reduzir a complexidade, procurando controlar o processo de liberalização do mercado, tentando desacelerar esse processo de liberalização do mercado que havia começado lá no governo anterior. Então, se criam dois mercados, dois modelos, um mercado regulado, no qual a energia era um serviço público e, portanto, bastante regulada a sua oferta, e um outro, um mercado livre, um mercado no qual a mercadoria, né, a energia elétrica era uma mercadoria e era comercializada de forma livre. Então, há a tentativa de se segurar um pouco esse processo de liberalização através da criação desses dois modelos, desses dois mercados. O que acontece é que, sem dúvida, há uma redução do déficit institucional e você consegue fazer uma expansão mais controlada do setor. No entanto, existem dois problemas, né? O primeiro deles é a existência desses dois mercados, desses dois modelos, um mercado livre, um mercado regulado, mas um único sistema, né? O sistema é o mesmo, que serve a esses dois mercados. Isso gera uma série de desequilíbrios, uma série de disfuncionalidades, que foram muito bem descritas pelo Roberto Araújo, né? Ao longo de anos no, no Instituto Ilumina, chamando muita atenção sobre esses desequilíbrios, essas disfuncionalidades que eram geradas a partir da existência desses dois mercados. E, por outro lado, também existe um fato importante, que é o não reconhecimento de que o esgotamento do nosso modelo hidráulico ele avançava. Então, esses dois problemas vai gerar justamente a ampliação do déficit institucional no final do governo do PT, no final do governo da Dilma. Né? E essa ignorância, essa incapacidade desse meio de campo, né, que está ali para arrumar o jogo, para estruturar o jogo, de entender o que está acontecendo no jogo, isso se manifesta na medida provisória 579 de 2012, onde a medida provisória 579 é: nós não temos problema, nós equacionamos todos os nossos problemas, então podemos fazer aqui algumas transferências de renda, algumas coisas que são possíveis graças a gente ter equacionado o problema. Então, eu acho que, essencialmente, a medida provisória 579, ela é a percepção, olha, resolvemos os nossos problemas estão todos resolvidos. Não estão. E, por ironia, muitos dos problemas que a gente tinha, eles estavam escondidos justamente a partir de uma situação muito interessante, que de 2005 até 2012, quando você tem a medida provisória 579, você teve superávites hídricos. Isso significa que as hidrelétricas elas estavam entregando mais do que a gente esperava que elas entregassem, né? Então, elas estavam nos surpreendendo de uma forma favorável. A partir de 2012, a gente entra num período que durante 11 anos a gente vai ter déficit hídricos de forma continuada, ano após ano. Ou seja, mudou completamente a situação. As hidrelétricas passaram a não entregar aquilo que a gente esperava que elas entregassem, ano a ano. O que era uma prova cabal
de que o nosso modelo hidrelétrico tinha ido para o vinagre. Então, isso aconteceu a partir de 2012. Então, a gente encerra o governo com um problema de déficit institucional crescente. O que acontece no governo Bolsonaro e no governo do Temer? É que simplesmente o déficit institucional ele explode. E por que ele explode? Por razões que são bastante objetivas. Em primeiro lugar, a gente retoma aquela agenda liberal dos anos 90, que é a liberalização do mercado e a privatização. Isso aumenta a complexidade? Aumenta a complexidade. Então, estamos aumentando a complexidade. Além do mais, aceleramos o processo de introdução de energias renováveis, que também aumenta de uma forma radical a complexidade. Então, nós temos um crescimento de complexidade durante esse período, que é um crescimento muito acentuado. E no lado das instituições, a gente tem a crise institucional. A crise institucional que transcende completamente o setor elétrico. A crise institucional não é simplesmente uma característica do setor elétrico, é uma característica das instituições do país, que no limiar você chega ali na beira de um golpe. O golpe, o golpe de Estado, é a maior prova de desinstitucionalização que você pode ter. Então, as instituições, durante esse período, elas simplesmente se fragilizam. E eu acho que tem dois eventos no setor elétrico que explicam muito esse descacete institucional. Deixa de ser simplesmente um déficit institucional para ser um completo descaceteamento do setor. Um desses eventos é a privatização da Eletrobras. A privatização da Eletrobras, gente, ela só pôde ocorrer nos moldes que ela aconteceu, da maneira como ela aconteceu, num quadro no qual as instituições simplesmente foram para o vinagre. É muito, mas muito difícil imaginar a privatização da Eletrobras, os moldes em que essa privatização aconteceu, num quadro institucional de normalidade. É justamente a anormalidade completa, a crise das instituições, é que viabiliza a privatização da Eletrobras na maneira como ela foi feita. Por outro lado, tem um outro evento que eu acho ainda mais bizarro, que é a aprovação da aceleração da liberalização do mercado de energia elétrica através de uma portaria do Ministério de Minas e Energia. Um tema complexo como esse não pode ser definido no âmbito da portaria de um ministério, principalmente quando você tem um projeto de lei no Congresso, um estágio avançado de deliberação, no qual esse tema é discutido no contexto mais amplo de uma reforma elétrica, do setor elétrico mais amplo. É o espaço adequado, é o escopo adequado, mas isso foi aprovado aonde? Portaria do Ministério. Isso demonstra o quanto, a que ponto que as instituições nossas tinham chegado. Então, ao final, nós chegamos com um déficit institucional simplesmente explodindo. E o setor elétrico se transformando completamente numa torre de Babel, onde, evidentemente, é cada um por si e Deus contra todos. E, diante desse quadro, quais são as nossas perspectivas? É isso que a gente vai encerrar o programa agora, justamente nesse último bloco, discutindo, bom, e o que acontece agora? O que a gente pode fazer diante de um quadro desse? Vamos lá. Quais são as perspectivas diante do quadro atual? Se a gente olha pelo lado da complexidade, a tendência é que essa complexidade ela cresça. Ela vai crescer porque a introdução das renováveis vai continuar, e quanto mais renováveis você tiver no sistema, mais complexo esse sistema vai ficar. Por outro lado, se a gente manter, né, se houver uma manutenção dessa estratégia de acelerar a liberalização do mercado, a complexidade também vai crescer. Então, se a complexidade ela cresce, e cresce provavelmente de uma forma acentuada, como está se desenhando,
o déficit institucional vai crescer. Por outro lado, se a gente olha pelo lado da coordenação, justamente da dotação institucional para tentar equilibrar de forma forte esse crescimento da complexidade, que é forte, a gente fica preocupado. Primeiro, eu acho que tem uma questão ideológica, política, de fundo. Porque o que que você está precisando? Mais coordenação. Para eu ter essa coordenação, eu vou ter que ter uma maior participação do Estado. O Estado tem que ter um protagonismo maior. Mesmo para aqueles que imaginam construir mecanismos de coordenação de mercado, você precisa do Estado para fazer isso. E a experiência aponta que tem que ser um mercado, tem que ser um Estado forte. Tem que ter um protagonismo forte, mesmo que seja para construir mecanismos de coordenação de mercado, não administrativos. Então, de qualquer maneira, você precisa aumentar o protagonismo do Estado. No entanto, a partir do processo da Lava Jato, você criminalizou qualquer intervenção do Estado. Qualquer intervenção do Estado é sinônimo de ineficiência e é sinônimo de corrupção. Então, isso cria um problema. A gente criminalizou o uso de boias exatamente quando a gente está se afogando. Isso é uma insanidade, sim, isso é uma insanidade. Mas a gente anda, vivemos tempos insanos. Então, a primeira questão é essa questão ideológica, essa questão política. Você vai ter que travar uma luta política, uma luta ideológica, para legitimar essa intervenção necessária do Estado para poder recompor a sua capacidade de coordenação para fazer frente a uma complexidade que está simplesmente explodindo. Então, esse é um problema. Outro problema diz respeito aos recursos. É fundamental retomar a Eletrobras, o controle da Eletrobras. Porque a Eletrobras detém recursos, ela detém ativos que são fundamentais nessa questão do esgotamento do modelo hidrelétrico e da transição energética. Isso não é uma brincadeira. Sem esses recursos, principalmente os reservatórios, fica muito difícil a luta que a gente tem pela frente. Então, isso não é simplesmente uma questão de conciliação, isso aqui não é uma dança de cadeiras, não é uma negociação. Você quero 4 cadeiras no conselho de administração, você me dá 3. Não é um padedê entre os advogados da AGU e os advogados da Eletrobras. Não é isso. É uma coisa extremamente grave, extremamente estratégica, extremamente necessária. Sem esse controle desses ativos, era como se a gente fosse para uma briga sem um braço. Se você acha que você vai enfrentar um jogo como esse, uma luta como esse, com um braço só, então eu diria que, simplesmente, essa questão da Eletrobras, ela transcende a AGU. Ela não é para ser definida no âmbito da AGU, para que a estratégia seja definida no âmbito da AGU. É uma questão estratégica do Estado Nacional, do Estado brasileiro. Vai muito além do que uma dança de advogados, uma conciliação, uma conta de chegada. Então, esse é um problema. A gente precisa retomar, sim, a Eletrobras, porque a gente precisa do controle desses ativos para enfrentar os problemas que nós temos e aumentar a nossa capacidade de coordenação, que a gente precisa desesperadamente fazer isso. Outra coisa que diz respeito a recursos é um pouco a discussão sobre a nossa burocracia estatal. A nossa burocracia estatal ela passou por processos muito difíceis nos últimos anos. Então, inclusive, é uma burocracia estatal que tem uma enorme dificuldade de lidar com a intervenção do Estado. Ela tem uma enorme dificuldade para exercer o seu papel. É uma burocracia estatal hoje que se está preocupada em ser market friendly, em ser amiga do mercado, em ser uma despachante dos interesses do mercado. Uma burocracia estatal que faz isso, ela simplesmente acaba como burocracia estatal, porque ela não faz o seu papel, o papel de pensar o país, o papel de ter um projeto para o país,
papel de ter um projeto para o setor elétrico. É necessário que ela faça isso, porque se ela não fizer, ninguém vai fazer. E um projeto de setor elétrico não é um somatório de projetos. Uma agenda do setor elétrico não é um somatório de agendas. Então, a gente tem um problema grave hoje com essa burocracia estatal. É necessário que ela retome o seu papel de liderança, porque é necessário que ela faça isso nesse exato momento. Senão, a gente não vai conseguir construir uma capacidade de coordenação para fazer face aos desafios que nós temos. É claro que esse problema acaba se refletindo no atual governo. Eu acho que não é gratuito que o atual governo não tem um projeto para o setor elétrico, não tem quadros para o setor elétrico, não tem recursos para o setor elétrico, ou seja, não tem um projeto, não tem recursos, não tem quadros para fazer face a esse enorme desafio que a gente tem. Ou seja, não consegue, como executivo, exercer aquele papel na coordenação, na liderança, ou seja, de ir para o meio de campo para armar o jogo. Porque no setor elétrico, não existe setor elétrico sem esse meio de campo, e esse meio de campo é fundamental hoje. Então, o executivo tem dificuldades para fazer isso. É evidente que o legislativo também. Se você olha esse legislativo hoje, se você olha esse Congresso, você acha que você vai construir capacidade de coordenação, espaço de coordenação para enfrentar o desafio da transição, do esgotamento do modelo hidrelétrico nesse Congresso, nesse legislativo? E quando a gente vai para o judiciário? O judiciário, então, não tem a menor ideia do que acontece no setor elétrico. Então, quando a gente olha para o Estado brasileiro, quando a gente olha para esse jogador que é fundamental para a coordenação do setor, uma coordenação que a gente precisa desesperadamente, a gente não encontra. Então, quais são as expectativas? Bom, a expectativa é de que haja uma explosão no déficit. Ou seja, que as instituições, cada vez mais, elas não são capazes de mobilizar os recursos técnicos, econômicos, financeiros, institucionais, organizacionais, políticos, para enfrentar o problema do setor elétrico brasileiro, para partir para uma estruturação desse setor, não tem capacidade para coordenar tecnicamente, economicamente, politicamente o setor. Então, as incertezas, os riscos vão explodir. E também não tem capacidade de gerir os conflitos, que vão ser cada vez mais dramáticos. Então, esses conflitos também vão explodir. Qual é o resultado disso? Todo mundo centrado no curto prazo, tentando sobreviver no curto prazo. Todo mundo centrado em agendas individuais. Desaparece o investimento, desaparece a inovação, desaparece as grandes soluções estratégicas, decisivas num momento como esse. Então, o que que acontece? A possibilidade de que o setor vai se fragmentando, ele vai se desmanchando. E num contexto muito particular, porque se você pensar, a gente demorou 30 anos para privatizar a Eletrobras, 30 anos para acelerar o processo de liberalização do mercado. Porque a gente tinha uma institucionalidade na qual você encontrava, pelo menos, sobreviviam alguns freios, alguns contrapesos, que permitia que você não acelerasse esse processo do desmanche. Esses freios, esses contrapesos, eles desapareceram. Significa que o processo de desmanche, de fragmentação do setor elétrico brasileiro vai se acelerar. E aí a gente está diante de cenários que são bastante complicados. A gente pode imaginar um cenário no qual a gente consiga reverter isso, consegue recuperar a capacidade de coordenação e, portanto, consegue enfrentar a crescente complexidade do setor, ou a gente pode pensar uma solução que vai ser terrível,
que é justamente o reconhecimento: olha, nós não somos capazes de enfrentar essa complexidade, então, na verdade, a gente vai construir uma institucionalidade que consolida a fragmentação, o desmanche, a fragilização, a partição do setor. Simplesmente reconhece isso. Então, mas somem as economias de escala, as economias de escopo, as economias de diversidade. E aí o que você começa a ter? Custos crescentes, custos crescentes, custos crescentes. E a energia elétrica vai se tornando cada vez menos acessível para a sociedade, cada vez menos acessível para a economia, para o conforto, para o bem-estar, para a competitividade. E o setor elétrico vai se tornando cada vez mais um problema, um problema, um problema, um problema. É isso que está colocado para nós. Ou seja, o que nós estamos colocando aqui é o seguinte: o déficit institucional atual do setor elétrico brasileiro, ele é tremendamente perigoso. Ele coloca em risco o setor elétrico, porque nós temos um problema grande para resolver, como nós vemos lá no curto-circuito 44, e o atual déficit institucional inviabiliza qualquer possibilidade da gente enfrentar esse problema. Então, o que está sendo colocado em risco hoje é o acesso da sociedade brasileira, da economia brasileira, à energia elétrica. É a segurança do abastecimento, é a segurança energética. Então, isso é uma coisa extremamente grave. Não é uma coisa simples. É grave a situação do setor elétrico brasileiro hoje. Agora, isso não é uma profecia. Não há nada que garanta que isso vai acontecer. O velho Weber dizia que a academia, a cátedra, não era lugar nem para profetas, nem para demagogos. Nós não estamos aqui fazendo uma profecia, não estou aqui fazendo demagogia. Só estou chamando a sua atenção. Olha, a situação é grave, presta atenção nisso. Nós não estamos condenados a uma marcha de insanidade no setor elétrico. Hoje, eu não tenho condições de ganhar do Boca Juniors lá na Bombonera. Mas pode ser que amanhã eu consiga. Hoje eu não consigo enfrentar os desafios do setor elétrico brasileiro, mas pode ser que amanhã eu consiga. O velho Keynes dizia que geralmente o inevitável não acontece porque prevalece o imprevisto. Ou seja, o inevitável não acontece porque tem o inesperado, tem o imprevisto, tem a surpresa. Eu não acho que nós estejamos condenados a nada. Nós estamos num jogo. O jogo é jogado, não é de pescado. Podemos reverter, sim, essa situação no setor elétrico. É difícil, mas podemos. Né? Além do mais, como dizia o velho Johnny Alf, né? Talvez, quem sabe, o inesperado faça uma surpresa. Então, ao fim e ao cabo, eu sempre aposto nisso. Então, muito obrigado a todos e a todas pela atenção e a gente se encontra aqui num próximo curto-circuito no canal do Instituto de Economia da UFRJ. Vida que segue e se cuide.